Olá, pessoal. Eu acho que agora a gente consegue entrar sem problemas. Nós tivemos uns probleminhas com o Instagram, estamos um pouquinho atrasados, mas vamos dar início à nossa live de hoje. Vamos conversar com a nossa querida Thaís Plaza, que gentilmente aceitou o convite para vir falar sobre sexo na terceira idade. Tema que vai dar muito o que falar hoje, né, pessoal? Imagina, o que não vem por aí. Bom, a Thaís, ela é radialista, empresária. A Thaís é palestrante e ela vai nos falar hoje um pouquinho sobre sexo na terceira idade. Tá? Então, nós vamos aguardar um pouquinho para chamar a Thaís. E o pessoal que está entrando agora, chama lá o pessoal que gosta de saber um pouco mais, que é curioso, que tem vergonha de saber o que hoje pergunte, hoje vá fundo e questione. Vamos chamar a Thaís, que está já aqui pronta para conversar com a gente. Vamos ver. Olá, Olá! Thaís! Tudo Como é que você bom? está, minha linda? Tô ótima! Que bom estar aqui com você! Que bom para nós! Nós tivemos uns probleminhas com o Instagram, eu acho que está tendo algumas oscilações, alguma coisa, então a gente teve uma dificuldade, entrou um pouquinho mais tarde. O pessoal também está chegando agora devagar, mas daqui a pouco o pessoal está todo aí. Eu conversei com o pessoal, contei para você, para o pessoal que você é radialista, que você é empresária, que você tem um monte de atividade aí, né? E principalmente a gente queria saber porque as pessoas procuram com certo receio saber sobre sexo, e sexo virou tabu por muito tempo, né? Até a gente se desmistificar tudo isso, a gente tem que ir caminhando devagar, principalmente em umas sociedades mais rígidas. Então, a Sim, primeira coisa que eu gostaria que você falasse me contasse assim, ó, como é ser terapeuta, tá? E outra coisa, como é que funciona isso assim no atendimento? Eu não sei, eu não tenho ideia de como é que funciona. Então, eu gostaria que você se definisse e me dizendo o que é uma terapeuta sexual. bom, então assim, eu sou a Thaís Plaza, sou terapeuta sexual, sou líder a sós também, que é uma empresa que trabalha com venda de produtos eróticos, e eu gosto de dizer que a minha missão é que eu trabalho com amor para levar amor e prazer para a vida das pessoas. Assim, quero fazer as pessoas terem contato com o orgasmo, com energias da sexualidade que são tão importantes e transformadoras. A Exato. terapeuta sexual, ela trabalha com essa cura da sexualidade, com essa conexão. E eu gosto de dizer que, como terapeuta sexual, o que mais nós somos educadoras, orientadoras em relação à sexualidade. Por que isso? Porque nós trabalhamos e moramos num país, né, em que existe muito tabu e preconceito e vergonhas que permeiam esse universo da sexualidade. As pessoas colocam sexualidade como sinônimo de sexo e acham que sabem tudo de sexo e que não precisam de ajuda para nada. Só que nós temos, como reflexo disso, uma sociedade muito doente, precisando, sim, de bons profissionais para ajudarem as pessoas a se conectarem com o próprio corpo, O com o próprio corpo, prazer, exato. melhorarem as relações afetivas, a comunicação. Tem muito casal que agora, na pandemia, por exemplo, descobriu que não sabia conversar, né? Que não tinha uma comunicação Uhum. assertiva, os diálogos eram violentos.
ajudar também na questão das violências domésticas tão presentes, né? Então, basicamente, o trabalho de uma terapeuta sexual é esse de curar e ressignificar a forma com que as pessoas lidam com a sua sexualidade. Certo. Então agora nós vamos passar assim. Nós falamos o tempo todo, vamos lidar com a sexualidade, vamos conhecer a nossa sexualidade. O que é sexualidade para você? Para nós, explica para nós então o que é, porque a gente tem aquela história. Quando eu falei terapeuta sexual, entende? Porque existe isso. E sexualidade é totalmente, na minha concepção, é uma coisa totalmente diferente do sexo em si, que é para todos relação sexual. O que a gente precisa entender, assim, eu vou até usar a minha apresentação como modelo, né? Quando eu falo para alguém que eu sou terapeuta sexual, automaticamente as pessoas remetem como um sinônimo de sexo. Nossa, mas sua família sabe o que você faz? E como que eles reagiram quando descobriram que você trabalha com isso? Ou fazem piadinhas do tipo, e precisa estudar para trabalhar com essas coisas? Porque as pessoas não entendem a profundidade desse conceito e da sexualidade na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que sexualidade não é sinônimo de sexo, de coito, de ato sexual. O coito, o ato sexual, o sexo faz parte da sexualidade, mas a sexualidade é esse aspecto macro, mais amplo. E aí eu gosto muito de sempre, onde eu vou falar sobre a definição da sexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a OMS. Aí eles dizem que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um e é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Então, o que a gente precisa entender é que, assim, não existe uma pessoa que não tem uma sexualidade, não existe. Até quem é assexuado é uma pessoa que tem uma sexualidade, mas que decide por não ter o ato sexual, né, em si. E aí, a sexualidade, então, ela não é sinônimo de coito, de relação sexual, e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. E aí também tem uma outra questão, que quando a gente pergunta para alguém, e aí, como é que tá a sua sexualidade? Como é que tá a sua saúde sexual? A pessoa responde, mas eu tô solteira. Eu não tô me relacionando com ninguém. Hello, né? E é bem isso, as pessoas acham que, mas eu não tenho, eu não faço, então não tenho. A partir do momento que eu não tenho ninguém, eu não tenho vida sexual. A minha sexualidade está diretamente atrelada à existência de uma outra pessoa na minha vida. Então, essa é uma outra desconstrução que na própria definição da OMS já coloca. Você pode ser uma pessoa sozinha e ter uma vida sexual plena e feliz a partir do momento que você lida bem com o teu corpo, com o seu prazer, com as zonas erógenas que estão, né, presentes em todos os seres humanos. E aí, sexualidade é muito mais que isso, é a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade, é a forma de sentir nos movimentos das pessoas. E eu gosto muito disso. É como nós nos tocamos e como nós somos tocados. Então, assim, vai desde a forma com que eu me toco e conheço o meu corpo, a forma com que uma outra pessoa me toca e a forma com que eu toco um outro alguém. Tudo isso é sexualidade. E está presente, né? E nos influencia nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos, nas interações. Então, portanto, é saúde física e mental. Então, quando a gente fala de sexualidade, nós estamos falando da saúde física e mental de um ser humano. Sim, porque é aquela história de fazer um todo, trabalhar o ser humano holisticamente, né? Você trabalha o corpo físico, o mental, tem que trabalhar todo ele para ele estar em equilíbrio. Se você tem alguma coisa que não está funcionando, você vai ter os seus desequilíbrios. E aí você falou assim, porque o tocar-se, o ser tocado. Quanto isso é fundamental. É muito fundamental. É muito Porque assim, se a pessoa chega, o toque é a primeira reação química.
Para mim, o toque é o a primeiro primeira reação convite que química. Sim, o primeiro convite que eu gosto de fazer quando a gente fala de tocar-se, a primeira questão é o toque na mente, né? O quanto Uhum, você é capaz de produzir fantasias, desejos, estímulos, uhum. porque a nossa sexualidade começa muito aqui também, na nossa mente, na nossa cabeça, nas desconstruções que nós temos que fazer, muitas vezes, do que nos educaram a pensar sobre sexo e sexualidade. Então, para uma pessoa que foi educada achando que o sexo é pecado, que Exato. é uma experiência que é vergonhosa, digna de fala Tem que ser baixo, feita e dentro que de os quatro paredes, escondida de todo mundo, que ninguém precisa saber, que não é para abrir para ninguém, aquela história, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você tem essa construção de sexualidade repleta de tabus, de preconceitos, de um olhar muito para o submundo, para a vergonha, o tocar-se pode ser um grande desafio, porque muitas vezes você vai tocar o seu corpo, mas você não vai ter a reação positiva que você poderia ter, porque o teu Uhum. corpo ele está travado pela tua mente. Então, o tocar-se primeiro na mente desconstrói a ideia de que o sexo é sujo, de que o sexo é proibido, que é pecado, porque essa é a forma com que nós viemos ao mundo, né? Eu creio muito nisso, que Exato. nós precisamos de um ato sexual para justamente estarmos aqui. Nós não saímos de uma galinha, de um ovinho, nem fomos jogados de uma cegonha, né? Não. Exato, Então a exato. E é gente engraçado porque, assim, né, Thaís? Para o homem é admissível a masturbação, mas para a mulher, que horror, Isso. Por isso que a né? desconstrução precisa primeiro ser na mente. A partir do momento que a gente começa a entender de que sexualidade é uma coisa natural, que você toca a tua região íntima da mesma forma com que você toca a sua orelha, o seu nariz, que a sua vulva é uma parte do teu corpo como qualquer outra. Ou qualquer Isso outra. é uma boa desconstrução. Mas o convite que eu gosto de fazer quando fala de tocar-se é que nós precisamos tirar um pouco toques e os prazeres apenas dos genitais. Porque tem muita Eu gente ia que te falar sobre acredita. quando você tocou a orelha, quantas gente, às vezes, a gente não sente uma sensação muito mais, às vezes até mais gostosa na hora, naquele momento, ao toque da orelha, do seio, sei lá. Mara, eu sou a louca da nuca. Eu Não foi, tá falo, se um vendo? dia, se eu falo um não para uma atividade sexual e o meu parceiro que está em busca desse sim, não é me cutucando com uma parte do corpo que está ali sempre pronta que ele vai conseguir, né? Não é Exato. enfiando dentro, mas estimulando, mexendo outras partes do meu corpo. E isso vale para o toque íntimo, para o toque individual, para o toque solitário, para a masturbação? Vale sim. A gente também tem muita ideia de que a gente precisa se tocar só genitalizadamente, pegar objetos e Exato. ficar esfregando em determinada parte do corpo. Quando não, você pode sim ter objetos, eu tenho um monte, né? Assim, Ah, e, eu vou perguntar tudo isso. e aí você pega esse tipo de objeto e passa por todo o seu corpo, e aí você começa a ter uma percepção de que o seu corpo todo é orgástico, de que o prazer está espalhado em tudo, e na sua região íntima, esse despertar, né, do conhecer a sua vulva, de conhecer o seu clitóris, faz com que você tenha uma autonomia que quando você vai se relacionar com alguém, é muito mais fácil você atingir o prazer, porque você já sabe onde é o chegar lá. Você não fica Sim, entregando roteiro na mão de alguém, né? exato. E depois, assim, né? Você também pode. É uma outra coisa que eu acho que, falando em desconstrução, é o fato de que a mulher não pode dizer ou não pode falar as coisas que gosta. Acho que é muito É. pelo contrário. Essa troca é muito bacana. Esse, sabe? É aqui, é ali, é isso, é aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu acho que essa troca toda envolve a sexualidade, na minha concepção. E tá corretíssima, Mara. Olha, frio tu não passa, que tu tá coberta de razão, porque é muito isso. A sexualidade, ela necessita desse diálogo. Tem muitos casais e até pessoas que
tem condições, né? Consegue ter relação sexual. Então, ela está casada ali, ela consegue ter uma relação sexual com a parceria, mas tem uma dificuldade absurda de comunicar essa relação sexual com o outro ou com a outra. Do tipo, a minha parceria faz um toque que eu não gosto, mas eu não sei como que eu falo isso para ela. Eu não gosto do jeito que me pega, mas eu não sei falar sobre isso. E aí tem muitos casais, aproveitando a tua fala também, da importância da comunicação na sexualidade, que tem muitos casais que às vezes vão para o caminho da fantasia sexual. Então, vamos para uma casa de swing, vamos colocar uma terceira pessoa na nossa relação, vamos fazer uma homenagem, mas não consegue conversar sobre isso, não sabe falar sobre sexo e sexualidade. E pensa que pelo caminho das fantasias, dos fetiches, vai resolver, às vezes, uma lacuna, um problema que está acontecendo na relação e dá ruim. Por quê? Porque não cria os limites, porque não sabe dizer o que gosta, o que não gosta. Exato. Simplesmente por falta de comunicação. Sim. Então, eu sempre gosto de dizer, antes de realizar uma fantasia sexual, é importante comunicar bem o que você gosta, o que você não gosta, quais são os limites, até onde você está disposta a ir, até onde não está disposta. E tudo isso ajuda muito na sexualidade. Não, isso é fundamental. Eu acho assim, ó, desde a hora que você, por exemplo, você prepara uma mesa, você prepara um jantar com todo o requinte, você vai colocando ali toda a sua sexualidade também. Porque você está mostrando o carinho, você está mostrando a delicadeza e você está conduzindo isso tudo a uma relação gostosa, uma relação sexual gostosa. Mas é todo esse caminho que você faz para chegar lá. Exatamente. Eu vejo isso, o marido chegar em casa, ou, né, o parceiro chega em casa, parceiras lá, não é assim, é uma construção do dia, né? Você vai mandando bilhetinho, você vai botando, você vai preparando. Eu falo que assim, eu fiz um post até, foi bastante comentado essa semana, que preliminar não era o sexo oral, e que preliminar hoje era defender o SUS, né? Porque o quanto também a questão das ideias, da inteligência, de você olhar até às vezes os stories daquela pessoa e falar, nossa, olha que pessoa inteligente, que pessoa interessante, que pessoa atraente. Aí você vai, recebe mensagens. Então, a conexão da pessoa não é na cama. Eu acho que o que a gente precisa entender é que o sexo ele não acontece com duas pessoas peladas e genitalizadamente um encontro de pênis e vulva, um pênis e um ânus, um pênis e uma boca, uma vulva e uma boca, duas vulvas, dois pênis, não. O sexo e a sexualidade começa na troca de olhares, no beijo, no contato, nessa intimidade, nessa conexão, no diálogo, no chaveco, na sedução, em tudo isso. E isso é que é o gostoso. Eu acho que isso é que dá o sabor. E que delícia esse sabor. Porque senão tem casais que têm o ato, tem casais que têm o ato sexual em si. Vou até te dar um acontecido assim que foi interessante. Eu atendi uma cliente, eu falei como é que estava a vida sexual dela, e ela falou, minha vida sexual é ótima. Não, ela falou, minha vida sexual está bem. Eu tenho relações sexuais todos os dias. Aí eu falei, então você tem relação sexual todos os dias? Tenho. E aí foi fazer terapia comigo, porque ela tinha uma queixa. Mas ela nunca... Foram sessões e sessões para conquistar com ela o motivo real, né, dela ter buscado. E aí ela disse, tenho relações sexuais todos os dias e eu sinto dor. Eu odeio fazer sexo. Então ela dizia que estava bem, porque ela acreditava que estava ali dentro da frequência, satisfazendo o parceiro dela, o marido dela não tinha por que procurar na rua. Ela sempre falava esse termo, meu marido não tem por que procurar na rua, eu estou ali executando o meu papel. Só que ela via o sexo como uma execução de papel e esse papel não era prazeroso para ela. Ela sentia dor, ela sentia incômodo. Então, quando a gente começa a entender essas variáveis, a gente começa a visualizar de forma clara que frequência sexual,
ter penetração não significa que sua vida sexual é um sucesso. Sua vida sexual é um sucesso quando você tem conexão, prazer, sentimentos positivos durante este ato. Com certeza, com certeza. Ô, Thaís, me diz uma coisa. Quando a pessoa chega lá no primeiro atendimento, como é que elas chegam, hein? Conta para nós. Tímidas, homens e mulheres. Eu atendo mais mulheres, né? Uhum. E eu crio muito vínculo com as mulheres através do meu Instagram hoje, né? Das minhas redes sociais. Mas antes da pandemia, eu fazia bastante eventos presenciais, chás de lingerie, chá sensual, encontro de mulheres. E nesses encontros, as mulheres acabavam criando um vínculo, né? Uma Uhum. conexão comigo, a ponto de falar: olha, eu preciso de ajuda. Mas é que nem eu falei dessa minha cliente. Por mais que saiba que precisa de ajuda, nós precisamos, às vezes, de 2, 3, 4, às vezes, sessões para Para criar poder esse abrir. vínculo maior, com essa intimidade, exatamente para que a pessoa abra aquele verdadeiro problema. Então, ainda usando a minha cliente como exemplo, quando ela veio para mim, ela veio dizendo que ela tinha a vida sexual dela bem. E aí, durante as sessões, as iniciais, a gente constrói com o cliente o histórico de vida sexual. Então, antes de eu falar qualquer questão sobre a sexualidade de alguém, é importante saber o que a pessoa pensa sobre sexo, como foram as primeiras experiências, como ela lida com nudez, como ela lida com como foi o primeiro beijo, né? Como foi Uhum. a primeira vez que teve menstruação, se conversava com o pai, com a mãe. Então, tudo isso interfere na vida. A religião, né? E não entrando nesse assunto, mas às vezes a religião interfere diretamente na sexualidade de uma pessoa. E aí, durante essas entrevistas, a entrevista terapêutica e o histórico de vida sexual, nós vamos criando com o nosso cliente uma aderência muito grande. E aí sim a gente consegue chegar na queixa principal, no motivo pelo qual essa pessoa nos procurou. Vou mandar um beijo aqui, tem um monte de gente, meus seguidores queridos. Tem, eu estou Obrigada por vendo aqui estarem que tem um aqui, monte de juro. seguidor, é verdade. Ó, e gente que está sempre comigo, Júlio, Níria, David, tem muita gente incrível. Gratidão a Mari por todos que estão aqui. Todos estão aqui. Ô, Thaís, mas voltando à história das religiões e coisas, a gente aqui no Sul, né, que tem uma educação um pouco mais rígida por serem um pessoal mais alemão, mas, né? E isso realmente bloqueia muitas coisas no dia a dia sem a gente tomar conhecimento. É inconsciente, porque aquilo vai vindo de casa e a gente vai trazendo isso, né, para a vida. E quando chega na hora de uma convivência, às vezes, você tem o bloqueio. Você não sai disso porque, opa! Né? Então, imagina, olha a profundidade que uma influência religiosa, uma influência de cultura tem para um relacionamento, eu diria no relacionamento como um todo, porque a sexualidade faz parte do relacionamento. Sim, Né? faz parte. O que a gente precisa entender é que essa construção ela começa, às vezes, muitas vezes, na infância. Quando a menina está ali num processo de autoconhecimento corporal, tocando o corpo, como eu falei, né? Ela ela toca a orelha, ela toca o narizinho, ela toca a sua vulva. Mas quando ela toca a orelha, ela toca o nariz. Agora, quando ela põe a mão Ninguém na fala nada. vulva, ela escuta frases do tipo: tira a mão daí, é feio, é sujo. E tudo isso fica no inconsciente da mulher, numa gavetinha do inconsciente, que na vida adulta ela é acionada. Então, por isso que tem tantas mulheres que têm dificuldade de receber sexo oral, porque quando o parceiro chega ali para fazer um sexo oral nela, ela atrela que a região íntima dela é feia ou é suja. Aí compara a nossa pepeca com bacalhau. Poxa, você acha Pelo o cheiro amor do de Deus. bacalhau o mais delicioso do mundo? Aí ficam falando que a pepeca dos outros, que a minha não. Mas a pepeca das outras aí tem cheiro de bacalhau. Como que essa mulher
que tem a sua pepeca comparada com o bacalhau, vai ficar à vontade para que um homem ou uma mulher chegue lá e dê beijos em sua região íntima. Então, tudo isso interfere na sexualidade. Um outro aspecto que você traz, que eu acho que é relevante também, é de salientar que nós estamos numa sociedade ainda machista e patriarcal e conservadora, visto quem está hoje no poder, né? Que defende tanto, com unhas e dentes, esse conservadorismo. Quando a gente entende isso, uma mulher trabalhar a sua liberdade sexual, dizer que ela gosta de sexo, dizer que ela se toca, dizer que ela é feliz, é um desafio. Por quê? Porque ela vai ser julgada, ela vai ser taxada, ela vai ser rotulada. E aí, eu falo que, já que está chegando o Dia das Bruxas, nós somos as netas, bisnetas, tatarasnetas das bruxas que não fomos E ainda quem disse que queimadas. nós não fomos, né? Podemos ser a reencarnação de uma bruxa maravilhosa, mas eu digo assim, hoje não vão pôr a gente numa fogueira real e queimar, mas muitas mulheres, e eu digo isso porque eu sou uma dessas mulheres que estou à frente desse movimento, quando a gente se posiciona dessa forma, tentam nos queimar, ou nos diminuir, ou nos rotular de coisas que nós não somos. Então, eu acho que é Exatamente. interessante saber que a mulher pode ser livre, sim, ter a sua liberdade sexual, que não é feio tocar a vulva, não é suja, não tem cheiro de bacalhau. Então, são desconstruções que devem ser feitas. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai passando o tempo, né? E a gente vai chegando lá pela menopausa, no meu caso, né? O homem na andropausa. E aí eu te pergunto assim, como é que fica o sexo nessa idade, hein? Então, Melhora? eu adoro falar sobre isso, por isso quando o Fê me convidou para te conhecer, Mário, eu falei, topo na hora, porque é um tema que eu amo de paixão. Porque muitas pessoas acreditam que quando a pessoa vai ficando mais madura e vai chegando numa determinada idade, que a vida sexual dela está condenada, né, a acabar, ou o prazer não vai existir. E tem gente que até diz, né, quando vê dois velhinhos em cenas mais quentes. Vocês estão me ouvindo ou travou? Será que travou? A gente se ouve sim, mas a imagem está travada. Ah, então tá, porque aqui também deu uma travada. Então, assim, É. as pessoas olham casais e falam assim: nossa, mas olha, eles estão velhinhos e assanhados, como se fosse uma coisa assim, é só o jovem. E não. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe idade para amar, não existe idade para ter relação sexual, que o nosso corpo ele foi feito para o prazer e isso não é perecível. Isso vai com a gente até o nosso último respiro. Mas a Exato. desconstrução do que nós entendemos como sexo, quando chega numa melhor idade, na maturidade, ela se faz necessária. Por quê? A nossa sociedade é muito falocentrista. Ela tem um prazer todo circulado ou enfatizado em caixa alta, sabe? Voltado para o pênis. É para o tamanho do Exato. pênis, é para a performance do pênis, é para o tempo que aquele pênis fica ereto, é o quanto que aquele pênis consegue ter força para penetrar no corpo. Então, assim, vai chegando, vamos falar primeiro dos homens, o momento em que o desempenho sexual do homem, o tempo de ereção, o manter-se ali firme, passa a ser um desafio maior. E Uhum. aí ele se sente o quê? Menos homem. E aí a vida sexual Exato. dele acaba porque ele tem uma dificuldade de ter ou manter a ereção. Tem alguns que recorrem aos medicamentos, né? As pílulas, azuizinhos e afins, para manter-se, mas tem aquele medo do sexo sempre focado no pênis.
E aí, Uhum. quando a gente entende que o sexo não é uma relação de pênis com vulva, esse homem pode não ter a ereção mais incrível ou um pênis ereto por muito tempo, e você pode sim ter uma relação sexual saudável usando dedinhos, usando a língua, fazendo um carinho, fazendo uma. E não é preliminar. Quando eu falo, fazer um sexo, não é sexo. Isso é sexo, Uhum. né? Uhum. Fazendo Uhum. um toque por todo o corpo, descobrindo que não é só no pênis, na Até, por, nuca, no até pescoço. porque, né, Thaís? Exato, exato. Até porque a gente tem várias zonas que nos proporcionam essa satisfação. Esse é um lado. E o outro é que a gente também tem que observar que com a idade um pouco mais avançada, a gente vai tendo mais limitações físicas. Então a gente tem Sim, que realmente reavaliar aquilo que vai mantendo a sexualidade nossa, né? E não necessariamente o sexo ali, o ato sexual em si. sim, até o Porque a gente sexo precisa ter, performático, né? né, Mara? Ex Aquelas pessoas que querem exatamente. sexos performáticos. Uma coisa que você traz, que eu acho que também é super relevante, inclusive o Leonardo, que é um super seguidor meu, ele colocou, mas existem exercícios Esse para exercício. isso. Ok, a primeira coisa que eu queria falar é esquece exercícios para movimentar o pênis, ou por enquanto, esquece isso. Vamos pensar em atividade física como um todo, porque a gente se relaciona com alguém com o nosso corpo inteiro. Eu brinco, eu tô com 40 anos, sou uma mulher nova, sou, mas eu quero ser uma mulher nova e num futuro, uma mulher velha, mas sem muitas limitações. É lógico que o corpo vai Exato. modificando, mas sim, eu quero conseguir colocar minha meia. Eu falo, eu quero conseguir ter uma atividade física sexual com mais desenvoltura. Então, a atividade Exatamente. física, ela vai ajudar tanto o homem quanto a mulher a ter uma atividade, uma desenvoltura sexual mais interessante. Quando a gente fala de genitais, aí eu vou trazer o homem e a mulher. Existem sim exercícios que os homens podem fazer de controle do pênis, tanto na masturbação quanto coloca uma toalhinha de rosto molhadinha no pênis. E aqui tá o pênis, coloca a toalhinha assim, ó, e começa a fazer exercícios para ficar subindo esse pênis. Então, existem alguns exercícios que podem ser feitos. Procura o Uhum. urologista, faz acompanhamento médico para entender a questão das mulheres, taxas hormonais, se é necessário fazer. Agora, o que a gente fala sobre mulheres, a mulher é importantíssimo que a mulher, desde sempre, faça pompoarismo ou ginástica íntima. Olha. Porque o Uhum. pompoarismo e a ginástica íntima vai ajudar muito ela. Quando você traz a questão da mulher, os reflexos da menopausa, uma das grandes características, não para todas, mas para boa parte das mulheres, é a secura vaginal. Tem mulheres que começam a não produzir Uhum. lubrificação da forma com que produziam quando tinham menos de 30 anos. Porque a partir Sim, dos com 30 certeza. já vai mudando. Tem gente que fala, mas é aos 50. Não, a partir dos 30 a nossa lubrificação já vai modificando. Ai, que bom, Thaís. Eu tô com 61. Então tá, tá Então, tranquilo. e olha que maravilha. O que o pompoarismo faz? A partir dos exercícios de controle da musculatura pélvica, do assoalho pélvico, você consegue Uhum. fazer contrações e relaxamentos a ponto de produzir uma lubrificação melhor, a não ter perda de urina, não ter prolapso uterino. E eu falo assim, para nós que vamos ficando mais velhas, ter esse controle é super importante. A gente consegue ter um ataque de riso sem fazer xixi na calça. Não é só sexo, Sim. sabe? Tem uma série de fatores que isso influi positivamente. Então, outra Uhum. questão que pode ajudar, usar lubrificante. Então, vai para o ato sexual, tenha um lubrificante, não tenha vergonha de pegar o lubrificante e colocar. Às vezes, fazer uma reposição hormonal. E tudo isso são caminhos para ajudar a mulher na menopausa.
Uhum, uhum, uhum. E aí, assim, Thaís, o pessoal da terceira idade te procura muito? Olha, procura, mas geralmente o que acontece é as mulheres procuram porque elas não possuem desejo, elas Uhum. escutam, né? Sobre essa questão do prazer, sobre os benefícios do orgasmo, o quanto o orgasmo pode empoderar e transformar a vida de alguém. Aí elas falam, poxa, eu também quero isso, mas acho que eu estou velha demais para isso. Eu escuto muito essa frase. Ah, já passei meu Uhum. tempo. Que pena que eu não te conheci quando eu era nova. Poxa, eu iria comprar um Nossa, vibrador e escuto muito isso. Que eu iria comprar um vibrador, mas eu tô velha demais para usar um vibrador. E aí eu falo que é uma das missões mais lindas, que é fazer mulheres que muitas vezes passaram uma vida toda sem orgasmo, sem prazer. Eu tinha uma cliente que eu atendi que ela tinha 60 anos e ela foi casada durante 25 anos, aí ela ficou viúva e foi num chá de lingerie, porque a sobrinha ia casar e ela ficou me ouvindo falar. E quando terminou, ela estava bem assim, com uma expressão brava, meio irritada. E aí ela me procurou e falou: Eu nunca tive orgasmo. Não vem me dizer que toda mulher tem um clitóris e que todo clitóris funciona, porque o meu não funciona. Aí eu falei: Ah, mas a gente precisa entender o porquê que não funciona. E fui fazer terapia com ela. E aos 60 uhum. anos ela teve seu primeiro orgasmo com um Uau, vibrador. E ela, então acho que uau. isso é incrível. E os homens, quando nos procuram, é porque eles vão perdendo essa facilidade em ter e manter a ereção. E aí procuram meio que desesperados atrás de poções mágicas para fazer eles terem a vida sexual que eles tinham enquanto mais novos ou Quanto jovens. jovem. Uhum. Ô, Thaís, e me diz outra coisa, esse pessoal esses casais que se formam na terceira idade, pela tua experiência com as pessoas na conversa no dia a dia, nas terapias, eles têm a visão deles está mais direcionada ao sentimento ou ainda existe muito essa parte sexual? Olha, eu gosto muito de um filme, não sei se vocês já assistiram, que chama Fred e Elsa. Conhece esse filme? Não, eu vou anotar, mas eu Tá, eu vou fazer depois que agora. terminar a nossa live. Depois que terminar a nossa live, eu vou fazer um stories falando sobre esse filme. Inclusive, eu acho que eu vou assistir Ótimo. ele hoje, porque Então vamos porque ele ver. é esse é um filme que nos traz a resposta do que você pergunta. Por quê? Porque são dois idosos que resolvem ter uma relação, um relacionamento e eles são super questionados. Quando a gente fala do amor, a gente tem que entender que as pessoas, quando buscam amor, elas buscam companheirismo, proteção, carinho, afeto. Então, isso está muito presente nesses relacionamentos. Mas Uhum. sim, existe sim o contato, existe algo que eu falo que é tão ou quão poderoso a um ato sexual que é uma conchinha, que é um beijo na boca, que é um cafuné. E aí, quando as Uhum. pessoas vivem esse tipo de relacionamento, depois de terem vivido, de terem, sei lá, criado os filhos, de terem construído suas carreiras profissionais, eu brinco que é uma fase que o foda-se já não foi nem tocado, já está sentado no botão do foda-se, tá? Deixa eu viver agora, sabe? Eu posso Exato. viver. Tem muitas pessoas que em relacionamentos na maturidade encontram a felicidade. Então, que está relacionada sim ao sentimento, ao afeto, ao contato, mas que esse afeto, contato e sentimento reverbera em sensações corporais que estão ligadas ao prazer, e isso está ligado à sexualidade, que pode ser considerado Sim, sim um sexo bem gostoso, bem divertido, gostoso. não tem idade. Exatamente. Thaís, agora a gente já falou terapia, sexualidade, idade, como é gostoso fazer. Agora eu quero saber uma coisa: o que tem de novidade no mercado, hein?
Ah, Ai, foi muita coisa. Bom, eu quem me vi conhece... hoje um sabor maçã. olha, e eu vou te dizer, Mara, Maçã do amor, é, né? isso, eu sou muito usuária dos produtos que eu vendo. Eu sou aquela Uhum. pessoa que consome muito produtos eróticos, eu adoro, adoro muito. Então, fica esse convite para você e todas as pessoas que estão aqui para virem para o lado luz da vida, para esse lado vibrante. Conhecer esse tipo de produto pode transformar a vida. Então, um que eu gosto bastante como lançamento, é uma grande novidade, eu não sei se você já conhece, são os vibradores que fazem ondas de pressão no clitóris e geram orgasmo em até 3 minutos. É tipo um orgasmo Uau! instantâneo. Uau! Então, aqui, ó, você coloca o clitóris encaixadinho, que nem tá o meu dedinho, seria o clitóris, e ele vai fazendo uma pressão, Uma pressão. uma, uma sucção ali no clitóris. E isso é uma das formas mais gostosas de orgasmo clitoriano que a mulher pode ter. Então, desculpem os homens, mas nós temos um clitóris com 8.000 terminações de prazer e esse daqui é o nosso aliado para estimular essas 8.000 terminações de prazer e gerar um orgasmo incrível e intenso na vida das mulheres. Então, super indico que as mulheres tenham vibradores desse tipo para estimular. Aí tem os bullets também. Esse é um bullet bem básico, né? Que é o meu ovo, ó. Lindo aqui, ó. Então, esse bulletzinho também. Imagina que aqui é a vulva. Você passa nos lábios externos, nos lábios internos, estimula o clitóris, pode fazer uma leve penetração, mas é muito gostoso estimular o prazer na região íntima com esse tipo de estímulo vibratório. Eu sou super a Uhum. favor dos vibradores. Falamos de E assim, né, lubrificante. Thaís? Hoje a gente, assim, a gente está mais em casa, a gente está, né, principalmente a mulher que está em casa, mas sozinha ou separada do parceiro, um pouco mais às vezes. Então, são recursos que a gente pode estar utilizando com tranquilidade e que vão te dar um enorme prazer. O que eu gosto de dizer é assim: se você nunca usou nada, se você é uma virgem dos produtos eróticos, às vezes começar com um cosmético, começa com um olhinho térmico que esquenta ou que esfria, com um de jambu, que é o vibrador líquido, que vai dar uma sensação vibratória no teu clitóris, e aí você vai adormecer, você está ali adormecida para esse tipo de prazer, você vai acordando para essas sensações e esses prazeres diferentes que o teu corpo produz, sim, e Sim. que às vezes você não teve contato. Se você já Uhum. passou dessa fase, aí nós temos vibradores, estimuladores, masturbadores, que podem dar um upgrade incrível e tornar a sua vida mais vibrante, mais feliz. Então tem Mais muita feliz. coisa. É isso aí. Thaís, nós estamos chegando a 43 minutos de live. A gente tem um tempinho rápido para a gente deixar as tuas considerações finais e um recadinho, Se né? alguém Porque eu tiver acho que é alguma super importante pergunta, salientar esse processo de que a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o corpo, tem que saber que se tocar. Então, a palavra é tua agora para finalizarmos. maravilha. Olha, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu não tenha esclarecido, eu me coloco à total disposição de vocês aqui, como terapeuta, como sexóloga, porque a grande chave para uma vida plena e feliz é a informação, é o conhecimento, é o compreender o que acontece com você, o que acontece com o outro e ver tudo isso de forma natural e tranquila. Eu sou uma grande missionária que, olha, até ganhei hoje esse presente do Evandro e do Jennier, que é uma vulva. Eu sou uma grande Uhum. missionária das pessoas de trabalhem o amor, trabalhem a conexão, se toquem, entendam que não existe idade para o prazer. O nosso prazer não é perecível, ele não vence, ele não acaba. Enquanto você respirar,
você tem um corpo orgástico pronto para te fazer feliz, mas você tem que ter esse controle remoto do seu prazer. Então, se o seu corpo é orgástico, se toque, conheça onde fica esses pontos de prazer que podem te fazer feliz. E quando você for se relacionar com alguém, fale, converse, dialogue, explore. Sexualidade é uma experiência exploratória. Eu falo que é tipo um Indiana Jones, sabe? De vai, explora, mexe, toca, gosto disso, não gosto daquilo. Sexualidade é uma experiência sensorial. Você não pode usar só um sentido. Então, use o tato, se toque, use a audição, fale, geme, se conecte, ouça músicas que mexam. Use a visão para você ficar bonita, para ver o outro bonito. Olhe com amor, a visão para você olhar com amor para você. Porque você tem que se amar. Não adianta querer que um outro te ame quando lhe falta amor. Só é capaz de amar aquele que se ama. Então, se ame em primeiro lugar. Use também o paladar para você beijar, lamber, para você colocar até uma bebida, uma fruta, para usufruir de tudo isso. Então, todos os sentidos, quando estão presentes, visão, audição, olfato, tato, tudo ali é muito bom. E, como uma grande missionária dos produtos eróticos, se vocês querem um upgrade, me procura, porque o mercado erótico tem uma variedade muito grande de produtos para ajudar em todos os sentidos e conectarem vocês a esse prazer maior, a esse corpo orgástico e ao sucesso nas relações. Com certeza, com certeza. E bacana, porque você fala de uma área sexual, você é terapeuta nessa linha, eu sou terapeuta holística, então eu trabalho com energia. Então, imagina que isso tudo junto, como fica maravilhoso. É maravilhoso. O Felipe perguntou como fazer isso sem ser engraçado. Por que uma experiência exploratória, sensorial, precisa necessariamente ser engraçada? Não. Você não precisa criar uma fantasia do tipo, vou me vestir de não sei o quê. Não, eu tô aqui, ó, antes de começar a live, eu estava comendo uma uva. Esse potinho de uva mesmo, num Tupperware, pode deixar ali, perto da cama. Na hora que tá ali no Vucu Vucu, pega uma uva, coloca na boca da pessoa, põe na sua boca, bebe um vinho antes de ir pro Vucu Vucu. Pega um produto erótico, venda a pessoa, prende a visão da pessoa e pega esse... Deixa toda a sensação, toda aquela sensação, né? Isso, esse gelzinho, e vai e passa no corpo dele. Eu pego um brinquedinho e estimulo uma sensação vibratória. O que a gente precisa entender é que o universo da sexualidade está muito mais relacionado às sensações, ao prazer, essa intimidade, esse contato, do que ser necessariamente a essas coisas mais de engraçadas, bizarras, de fantasias que envolvem, sei lá, uma roupa. É muito fácil estimular os sentidos de forma simples e no dia a dia, no cotidiano. Cotidiano. Tem alguém pedindo para você mostrar um creme. Que creme é esse? Eu não sei, será que é esse daqui? Olha, eu peguei esse daqui que é um lubrificante, que ele é pélvico e perineal. Hoje eu ganhei esse Me Gusta, que é um lançamento da SOS, que é um mousse de massagem para usar na hora da massagem do sexo oral. E ele é de maçã do amor. Gente, ele é tão gostoso. Ah, então, eu vi essa postagem. É muito gostoso. Bom, e ó, em sua homenagem, em homenagem à nossa live, quando encerrar, eu vou fazer o post falando do filme Fred e Elsa, que eu acho que vai ser assim, bem em conexão com o nosso papo. Vale super a pena assistir. Tá, Thaís, eu te agradeço de coração a tua disponibilidade de tempo. Foi um prazer falar sobre sexo na terceira idade. Que venham outras conversas, que venham outros assuntos que a gente possa estar aí dividindo conhecimento com as pessoas. Queria falar mais uma coisinha só, que eu acho que também é relevante. Eu gosto muito de falar de prazer, eu gosto muito de falar das coisas boas da sexualidade, mas a gente precisa fazer um alerta, porque tem muitas pessoas que estão contraindo ISTs na maturidade,
porque acreditam que por serem mais velhos, né, não vão pegar, fazem sexo sem preservativo. Às vezes Exato. homens que não conseguem ter ou manter a ereção usando camisinha e que fazem a relação sexual desprotegido e aí vão para casa transar com suas esposas ou parceiras fixas e acabam contaminando essa mulher com algum IST, sífilis, gonorreia, herpes e às vezes até o HIV por não usarem preservativos. Então, assim, cresce muito esse número de forma assustadora. Então, como sexóloga, eu gosto de dizer que use sim preservativo, se proteja, faça exames regulares, saiba como é que está a sua saúde e se relacionar com preservativo não é coisa de jovem, né? É para sempre. É importante para você manter sua saúde em dia. Exatamente assim, exatamente assim. Então, pessoal, olha só, nós estamos chegando a 50 minutos, agradecemos a todos que estão na live, os amigos nossos, os amigos comuns, os amigos de cada uma, agradecendo a todos, deixando um beijo no coração, um bom feriado que vem pela frente, e principalmente, Thaís, te agradecendo por todas essas informações que você tão prontamente atendeu. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Sucesso, tchau, tchau. Brasil. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.